Vocês me perguntam muito, muito mesmo. Vocês têm me perguntado bastante como eu faço com relação às vendas. E uma coisa que vocês me perguntam também bastante, ou que vocês compartilham bastante comigo, é da questão da produção. Que vocês são muito boas em produzir, mas não são tão boas assim em vender. E o que eu tenho para dizer para vocês, colegas, amigas, bem-vindas ao clube. Também aconteceu comigo. Então, meu povo, tudo bem com vocês? O que eu quero dizer para vocês sobre isso? Super normal, aconteceu também comigo. Eu também não sou boa de vendas. Então, o que eu fiz? Eu busquei terceirizar essa questão das vendas. A revenda me ajuda muito nesse quesito. Eu busquei terceirizar. Mas vamos lá para o que interessa. Eu já respondi como é que eu faço para ter um fluxo de venda grande. Eu já respondi, né? Que é a questão da revenda. Tá. Mas para tudo isso, para essa engrenagem aqui funcionar, chamada crocheteria da Lulu, para essa engrenagem aqui funcionar, eu tenho alguns, vamos dizer assim, tem alguns pontos ou algumas coisas que eu faço para dar certo, tá bom? E eu vou enumerá-las aqui para vocês. E depois eu vou falar das vendas propriamente dita. A primeira coisa é que eu, quando comecei, eu já comecei colocando tudo no papel. Eu comecei essa empresa comprando muito. Tudo que eu via de barbante eu queria comprar. Acontece com você? Aconteceu comigo. Então eu comecei a querer fazer compras mais inteligentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Então eu comecei a querer fazer compras mais inteligentes. Por quê? Porque quando eu comecei a querer vender crochê, eu peguei o auge da pandemia. Então eu peguei crochês, eu peguei barbantes muito caros. Então, como eu tinha pego ali o auge da pandemia, eu comecei a ter que dar um jeito de começar a trabalhar. Abrindo um adendo, fiz uma compra de fábrica, aliás, e vou dizer qual foi a marca. Foi o Veronês, né? E foi a pior marca da minha vida. Eu tirei R$ 400 de onde eu não podia tirar, no momento que eu não podia tirar. E digo a vocês de coração que por mais que vocês confiem em mim, por mais que vocês confiem nas influenciadoras e tudo mais, gente, barbante é gosto pessoal, tá? Então não deixem de testar primeiro antes de fazer uma compra de fábrica. E aí, o que acontece? Aconteceu comigo de eu odiar o barbante. E eu odiei o barbante. Eu odeio o veronês até hoje. E tive que começar meu estoque do zero de novo. Tá? A parte do veronês eu vendi para comprar um estoque novo. Outra parte eu tive tanto ódio, tanta raiva, que eu deixei ele aí mesmo. É um barbante que eu não vendo, que eu não dou, que eu não nada. Jogo no lixo talvez um dia. Ele tá ali para me lembrar de que eu já comecei fracassando. E que isso foi muito bom. Não naquele momento, mas foi muito positivo para o meu negócio. Como foi positivo para mim encontrar aquela resistência inicial que para muitos faria desistir e para mim fez eu olhar para minha situação, olhar para mim mesmo e dizer se é o que eu quero eu vou atrás. Eu só precisava do apoio dos meus filhos e do meu marido. Um pouco de humildade, né? Porque às vezes a gente tem orgulho demais.
E eu precisava de um pouco de humildade para dizer para ele, gente, não dá. E sozinho eu não vou conseguir. E pergunta se vocês podem me ajudar de novo. E eles disseram que sim e começamos de novo. Com outra marca que eu não gostava, mas era que tinha aqui, a mais em conta, que era Polo. E assim foi, começamos a refazer o estoque de Apollo. Vez ou outra eu comprava uma coisa de Bandeirantes, mas era o que tinha, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar, desculpem, eu comecei a fazer compras mais inteligentes e lembrando que era muito difícil, porque como eu não entendia muito bem dos gostos das minhas clientes, e olhando hoje o gosto das minhas clientes eu não ia entender nunca, porque era muito difícil pegar um amarelo, o vermelho eu até pegava, mas era muito difícil pegar um amarelo, um lilás, um verde água. Verde água até às vezes, mas um rosa bebê, um cinza, era muito difícil. Enfim. E eu fui amadurecendo e em meio a tudo isso eu fui recebendo várias portadas, né, na cara. Muita gente da família não compra meu trabalho, não compra, compra de outra pessoa, mas não compra de mim. Acontece comigo como acontece com vocês. A diferença é que quando essas coisas começaram a acontecer, eu comecei a olhar para outro lugar. Porque eu acho que o vendedor ele não pode olhar para onde ele perde, ele tem que olhar para onde ele pode ganhar. Se a fonte do vendedor aqui está secando, e não importa se aqui é a fonte onde ele está secando, é a casa dele, é a família dele, é a igreja dele, não importa. Desculpa, gente, que eu acordei agora. Não importa. Você tem que fazer o caminho, ó, de olhar para a fonte onde tá cheia. Ali tá cheio, eu fui pra internet. Ali tem gente, ali tem público para mim. Porque eu não sabia vender. Então o que eu pensei, ali tem público para mim. Então fui para lá. E comecei ouvindo, aprendendo de pessoas que já sabem, porque eu acho que humildade é tudo nessa vida, né? Então, de pessoas que já sabia, como Josinha, que me ajudou muito, 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 muito. Não tem como pagar tudo que Ju fez por mim no início na Shopee, principalmente na Shopee, né? Porque ela 7, essas coisas assim, eu meio que fui já com o que eu tinha aprendido, que ela tinha me ensinado, né? Mas Josinha, beijo, amiga, me ajudou bastante. Tudo que ela dizia e meu marido ia colocando ali em prática e deu certo, funcionou pra mim. Só que aí depois, o que foi que a gente entendeu? Eu tenho uma escrita, aquela Débora, Debinha, beijo. Ela diz assim, se você for nas escolas, você vai vender bastante. Só que como eu digo, gente, a realidade aqui do Nordeste é diferente. Quando eu falo disso, eu não estou falando da seca. Todo mundo acha que quando eu falo da realidade do Nordeste, todo mundo acha que eu estou falando de seca e de pobreza. E não é isso que a gente está falando aqui. Não é isso. Quando eu digo isso, eu estou falando assim. Aqui, a maioria, tá? Do nordestino, ele só tem porta aberta onde ele tem conhecido. E quando eu digo conhecido, é político. Pode acontecer na sua cidade, mas aqui no Nordeste, isso é assim... Enfim,
Se você for no correio e o seu conhecido estiver lá, você passa na frente na fila, em qualquer lugar, entendeu? Enfim, é o que acontece. Ela falou isso, a gente colocou em prática e foi o que começou a acontecer. Em escolas, tem escolas que têm diretores muito de boas, que não tem viés políticos, a gente começou a ver que ia. Muitas não. 2 escolas no bairro, que tem 30 escolas, nessa proporção. E aí a gente começou a perceber o quê? E aí lá vai a primeira dica de venda. Que a nossa maior estratégia de venda, quando a gente vendia comida, era o quê? Abordar o maior número de pessoas. Que a gente não deveria ficar preso ali. Que era bom vender na escola, era. E que se na sua cidade é diferente da nossa realidade aqui, pode dar muito certo. Então, assim, vai a primeira dica. Mas pra gente não funcionou. Não funcionou, que eu digo assim, como a gente queria, no objetivo que eu queria chegar. Porque se você tem uma empresa, você tem que ter um propósito para ela. Eu tenho um propósito para o ateliê. E o propósito do ateliê não estava chegando no propósito ainda. Então eu tinha que chegar naquele propósito. Ah, mas você tem um olho muito grande. Não, não é um olho muito grande, pelo contrário. O olho é muito puxado, eu precisava ter mais, eu precisava de mais. E o propósito não estava chegando. E eu queria chegar no propósito. Quando eu falo propósito, não estava falando de dinheiro. Eu tô falando de propósito. E aí nós fomos para as ruas e começamos a vender nas ruas. E aí sim, nós chegamos no propósito. Nos primeiros, começamos a bater as primeiras metas. E aí o que foi que aconteceu? Quando a gente começou a bater as primeiras metas, eu comecei a me ver encontrando os primeiros propósitos. E meio que, quando você encontra os seus primeiros propósitos, você fica, chegou, e agora? Que é no momento que eu estou agora, né? Mas sobre as vendas propriamente ditas, abordar o maior número de pessoas. Gente, desde que o mundo é mundo, oferta e demanda ainda é o segredo da venda. Né? Comecei um outro negócio no mesmo ramo que é do crochê, né? Que eu vendo barbante. E acontece do mesmo jeito. Eu entrei nesse negócio ofertando algo que é da demanda, que é da demanda da minha cidade. Eu vendo Eco Brasil porque é a demanda das pessoas daqui. Entendeu? As pessoas daqui precisam. Eu só entrei com o que elas precisam. Então, é óbvio que ficou, entre aspas, fácil para mim quase acabar com o estoque de Eco Brasil na primeira semana, porque assim, eu sou a única, ou uma das únicas que eu conheço. Vamos lá, eu acho que no momento eu sou a única que vendo Eco Brasil na cidade. Eu entrei com texto, tô aqui vendendo Olinda. No momento que Olinda dá um boom, né? No momento que o texto Piratininga dá um boom, entra com os melhores, os melhores dos melhores, porque entra com Samuel Ramos, Edné Sinatra, com Roger Crochê, entra com barbante persa, uns barbantes aí que até fio do Egito tem, mistura Brasil, Egito, e eu tô vendendo isso. E que eu saiba, tem aqui no interior. Em uma loja no interior, mas aqui na capital não tem. E eu venho e trago essa proposta. Oferta e demanda. É óbvio que eu vou vender. Eu posso demorar, mas eu vou vender.
Entendeu? Então, qual é a parte difícil disso acontecer no crochê? Porque é crochê. Porque não é moda casa, porque não é vestuário, porque é moda casa, porque moda casa é mais complicado, porque moda casa quando é no tecido é mais fácil de vender. Você precisa saber onde você está entrando. Você precisa compreender que o negócio da moda casa do crochê, ele funciona muito bem. O crochê é muito bonito, é uma arte milenar, é muito bonita, muito linda, mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de crochê para barrado e só. E você precisa entender que isso acontece mesmo. E às vezes a gente perde muito por causa disso. Tem gente que prefere o crochê ali para vestuário. E tem gente que não, que é igual a mim, não trabalha com vestuário de jeito nenhum. Tem gente que prefere o crochê para acessório. E não, tem gente que não trabalha com acessório de jeito nenhum, igual a mim. Então, o ganhar dinheiro ainda está na oferta e na demanda. Qual é a demanda dos seus clientes? É moda casa? É vestuário? É acessório? Você tem que saber. Às vezes sai do trabalho para viver só de crochê, mas às vezes lá no seu trabalho, né? Ah, não, porque eu trabalhava disso aqui e tal. Mas ali poderia dar os seus clientes em potencial, ou estão, né? Seus clientes em potencial. Às vezes não é o momento de largar o seu emprego de carteira assinada. Deixa eu mudar aqui a luz que tá querendo falhar. Então, e aí vem outra dica, né? O timing. Você entendeu o timing. Quando eu comecei a trabalhar, eu larguei carteira assinada, eu nem sonhava em trabalhar vendendo crochê. Foi quando eu casei. Foi em 2019, eu já fazia crochê, né? Mas eu fazia crochê por hobby. Quando eu parei de trabalhar de carteira assinada, foi antes, né? Foi já para a depressão e tudo. Mas foi um acordo que eu fiz com meu marido. A gente tem um acordo sobre isso, né? Que não vem ao caso comentar aqui agora porque é algo meu e dele. Mas assim, é um acordo que eu tenho com ele, é uma coisa nossa. Sabe? Então assim, mas se você tem algo seu, né, e tudo mais, e que você queira parar, não pare do nada, né? Porque trabalhar em casa também é trabalhar. Aliás, trabalhar em casa é muito trabalhar, né? Eu vejo muita gente romantizando esse negócio de trabalhar em casa. Ah, porque eu vou poder cuidar dos meus filhos. Cuidado com isso, porque não é bem assim. Não é bem assim. Tá bom, vamos lá. Suponhamos que você bombe na Shopee. Suponhamos que aconteça de você bombar na Shopee e você consiga 60 vendas na Shopee no mês. Como é que você vai conseguir dar conta? A não ser que você terceirize esse serviço. Que você tenha um funcionário ou uma funcionária para trabalhar para você. Eu acho que a gente precisa ser muito realista. Empreender é para todo mundo, mas eu acho que nem todo mundo tem um pé no chão para entender como é empreender.
Ah, porque eu posso trabalhar daqui eu olho meu filho, não sei o que. Eu me vejo negligenciar algumas vezes os meus filhos. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas eles estão na sala do meu lado e eu me vejo negligenciando os meus filhos. Entendeu? Porque às vezes eu queria estar na varanda trabalhando com eles. Ah, mas dá pra fazer crochê lá na varanda. Entendeu? Eu não sei vocês, mas o meu crochê, eu preciso estar com com ele o tempo todo na mesa. Porque o meu crochê eu gosto que ele tenha caimento. Às vezes é só isso, só a questão da venda. Eu conversei com uma inscrita, e lógico que eu não vou divulgar aqui, mas eu conversei com uma inscrita que ela estava desesperada porque tinha pagado determinado valor num curso e tal, e o curso não ensinou a ela o básico, que era uma troca de agulha. Porque estava óbvio na foto que ela me mandou no trabalho dela, que aliás é muito bonito. Mas estava óbvio ali na foto. Olha, eu tenho 5 anos de crocheteira. Mas estava óbvio ali que ela precisava de uma troca de agulha. Para que o tapete dela tivesse caimento, o tapete precisa cair como seda. Porque senão não vai haver venda. Essa conversa, essa história de que o cliente não está nem aí para isso. O cliente não está nem aí para isso. Sério? Você compraria qualquer coisa? Porque eu não saio de casa para comprar qualquer coisa. Nem me chame, porque eu não vou. Do jeito que as coisas estão caras, você sai de casa para dar o seu dinheiro por qualquer coisa. E aí você pode me cobrar R$ 20, R$ 15, você pode me cobrar R$ 10. Tem que estar bem feito, não é porque é barato que tem que ser mal feito. Você está cobrando, você coloca o preço que você quiser. Você pode colocar R$ 10, mas tem que ser bem feito. O trabalho precisa estar bem feito. E eu falei para essa inscrita, essa seguidora minha, eu disse, você precisa trocar urgente essa agulha. Ela pagou um curso. Alguém do curso precisava dizer isso a ela. Eu não estou falando contra quem faz curso ou quem ministra curso. Só estou dizendo que é por essas e outras que eu faço meu crochê sentadinha na minha cadeira, na minha mesa. E nem sempre dá para eu estar com o Samuel no braço. Não dá, porque você negligencia o crochê. Você entende? E por mais que você queira fazer uma coisa, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não bem feito. Para entrar num processo de entender das cores, saber o que você vai combinar, para saber o que você vai... Você precisa fazer, você precisa estudar a videoaula antes. Anotar a videoaula para não precisar daquela videoaula, assistir aquela videoaula de novo, porque toma o seu tempo bastante ter que assistir aquela videoaula de novo. E quem empreende precisa economizar tempo. E tudo que eu estou falando aqui, você pode perguntar, isso aí tem o que a ver com venda? Tudo. Porque no final, o que vai contar é isso. Os meus filhos saem para vender minhas peças. Eu tenho uma inscrita em específico que ela ama meus pontos.
Inclusive, minha inscrita que ama meus pontos, um beijo. Que ela ama meus pontos. E os meus filhos saem para vender e tem vezes que eles não vendem a essas pessoas, mas essas pessoas elogiam os meus pontos. E vocês precisam ouvir e ver o orgulho que meus filhos ficam e o quanto que eu fico orgulhosa, porque eu ficaria muito envergonhada se uma pessoa criticasse os meus pontos ou o meu crochê, o meu trabalho aos meus filhos. Tá errado, eu desmancho. Eu faço isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque fazer crochê, fazer todo tipo de arte é respirar. Não dá pra fazer isso com... Não dá pra você... Não dá. Então, assim, não venha romantizar pra mim a vida do empreendedor, porque não pra mim. Não comigo, porque não é fácil. Você sai, você precisa, no meu caso hoje, fazer entrega de produto. Eu acho que no próximo vídeo, acho que quando esse vídeo for pra vocês, a gente já vai estar entregando nos correios. Não, gente. Aí você já vai estar fazer embalagem de barbante. Enquanto isso, eu preciso. Vocês vão ver a minha produção da semana. Aí eu paro a produção, tô aqui falando, conversando com a pessoa da fábrica. Então, eu acho que a gente precisa começar a normalizar que todo trabalho é trabalho e mesmo que seja o trabalho de casa, ele vai exigir de você muito mais do que um trabalho de fora que você tem 8 horas, você pode chegar em casa. Eu não posso fazer o dever de casa da minha filha com ela. Provavelmente esse ano a gente vai ter que terceirizar isso também. Porque talvez não dê tempo. Porque os irmãos precisam sair para ir vender. Eu preciso fechar o máximo de cones possíveis para levar para correio. Como é que faz? Eu preciso encontrar uma atividade que eu consiga fazer com os dois menores juntos. Eu preciso encontrar uma atividade que eu preciso fazer com os dois grandes juntos. E eu ainda preciso ter uma atividade que eu consiga fazer com os dois grandes juntos. E aí o marido não gosta das mesmas coisas que eu gosto de fazer com os grandes, mas precisa ser no mesmo lugar para que eu consiga fazer junto com o marido também. E que a gente consiga levar os menores também. Vocês estão me entendendo? Então, assim, tudo que eu falei aqui, vocês podem dizer assim, mas isso tem o que a ver com venda? Tem a ver com a vida do empreendedor. Você luta e batalha para chegar nesse ponto, onde o dinheiro começa a ser... onde o dinheiro começa a ser assim... Não, longe de nós, o dinheiro não começou a deixar de ser um problema. Não, o dinheiro é um problema. Mas onde o dinheiro está começando a se tornar um amigo, um colega. O dinheiro é um colega de trabalho. As vendas é um colega de trabalho, vamos dizer assim.
As vendas é sua colega de trabalho. Mas, em contrapartida, você tem que renunciar a bastante coisa. Mesmo que essas vendas sejam feitas de dentro da sua casa. Você sente que os seus filhos ainda são negligenciados. Vocês me entendem? Eu termino esse vídeo aqui, aí acabo ele vai ficar sem editar. Eu ainda tenho alguns vídeos para gravar. Quando eu terminar esse vídeo aqui, eu vou tomar café, ver se dá pra tomar café todo mundo junto. Aí a gente vai debater um pouco esse assunto que a gente tá conversando aqui. Se tiver alguma coisa para acrescentar, eu volto, acrescento. Aí, se não, enquanto eu tô tomando café, eu vou fazer o meu planner do dia, né? Que é o meu planejamento do que eu vou trabalhar. Meu tio estava me convidando para ir comer um contrafilé lá na casa deles, que é ali na frente da casa da minha avó, que eu poderia muito bem ir e levar o crochê, para meus pés estão muito inchados. Hoje eu vou trabalhar sentadinha, acho que vou trabalhar hoje sentadinha no colchão, porque como eu já vou a base já tá pronta, a probabilidade de eu errar ou de eu precisar da mesa é quase nula. Então, vou trabalhar lá pra dar um descanso no pé, que tá muito inchado. Entendem? Então, vamos recapitular essa questão das vendas. O que nós fazemos? Abordamos o maior número de pessoas possíveis. Então, quantas pessoas você quer abordar no dia? Todas. Todas quais? Todas que passarem por nós. Quantos não vocês levam? Vários. Até chegar no primeiro sim. Vários quantos? Uns 50? Talvez. Vocês vendem tudo no primeiro dia? Não. Já aconteceu? Já. Já aconteceu da gente vender R$ 500 no primeiro dia? Já. Acontece todos os dias? Não. Tá bom? Mas acontece. Depois de quanto tempo? Depois de uns 3 meses, 4 meses vendendo. As pessoas precisam conhecer a sua cara, a sua marca, o seu trabalho, gostar de você, do seu trabalho, da sua marca. E você precisa levar trabalhos específicos para todos os seus públicos. Então, é nisso que nós estamos trabalhando agora aqui no ateliê. Tá certo? É basicamente isso que a gente faz para vender. Como é que eu faço aqui, já que os meninos também, os meninos têm trabalhos normais, vamos dizer assim, trabalham de carteira assinada. E eles trabalham, já disse aqui, eles trabalham na parte da noite e chegam aqui quase 6 horas da manhã. O que nós fazemos? Saímos a cada 15 dias, tá bom? Então, amanhã é dia dos meninos saírem. Beleza? E eles vão sair com o que tivermos. Então é isso. Basicamente é isso que acontece. Ou amanhã ou é terça-feira. No mais tardar na quarta-feira é o dia que eles vão sair. Tá bom? Porque eu e meu marido precisamos resolver problemas, né, de pagamentos, essas coisas, porque já que é Natal e a gente precisa resolver coisas. E é isso. A vida do empreendedor, da empreendedora, vou falar de mim como mulher que empreendo, não fica mais fácil porque ela está cuidando dos filhos, pelo contrário. Ela tem uma jornada dupla, tá bom? A minha jornada é dupla, porque eu sou mulher. Porque, não
Não é uma jornada dupla porque eu sou mulher. É uma jornada dupla porque eu sou mãe. Se fosse meu marido, ia ser uma jornada dupla também porque ele é pai. Então é uma jornada dupla porque eu trabalho aqui, sou mãe e tenho que fazer as minhas atividades como mãe, e também eu tenho que dar conta aqui das coisas de casa, e também eu tenho que dar conta dos meus filhos. Tá? Claro que pelo menos eu não preciso sair de casa, pegar ônibus cheio e essas coisas todas. As vantagens. Mas tem também as desvantagens. Não é tudo só vantagem. Enfim. Gente, se tiver mais perguntas mais específicas que vocês queiram que eu responda, vocês deixem aí embaixo na caixa, nos comentários que eu respondo para vocês. Se for muito periférico, vocês me falam que eu tenho que ser mais específica. Mas eu gosto de transitar pelos assuntos para que vocês entendam como funciona a minha experiência. Eu não sou técnica, então eu não posso falar de especificidades, posso falar de experiências. E a nossa experiência é essa, eu posso falar da minha vivência. Eu não posso chegar, porque senão, se eu falar de especificidades, quando eu chegar aqui, algumas pessoas podem dizer, não, mas assim, assim, assim. Quando eu falo de experiência, as pessoas não podem falar porque eu não estou falando das minhas. Eu estou contando a minha história como ela acontece. É assim que a minha história aconteceu. É assim que aconteceu comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específicas, eu posso contar como aconteceu comigo. Tá bom? Muito obrigada por esse carinho que eu estou recebendo da parte de vocês aqui nos comentários. Obrigada pelo cuidado comigo nas palavras. Vocês têm sido de uma empatia sem limites, assim, sem tamanho. E que orgulho que eu tenho de estar recebendo inscritas tão empáticas iguais a vocês. Eu desejo boas vendas para vocês nesse final de ano. Eu desejo que Deus possa tocar realmente no coração de cada cliente de vocês, para que entendam as pessoas maravilhosas que vocês são. Tá bom? Obrigada por tudo, obrigada por esse carinho de vocês, obrigada por vocês, pelas inscritas que já estão comigo há um tempo, pelas minhas inscritas vintages, pelas inscritas novas e que vão se tornar vintages. Muito obrigada, viu? Obrigada por tudo, obrigada por vocês, Deus abençoe. E eu não tenho nem com que agradecer esse carinho com que vocês estão me tratando. Muito obrigada mesmo. Um beijo para vocês. Fui.